E aí, começar um emprego novo sempre vem com aquele manual de regras, né? Às vezes ele pode parecer meio complicado, mas calma. A ideia aqui é justamente decifrar esse documento e transformar ele num guia prático para todo mundo que está chegando agora. Vamos lá? Para facilitar, a gente dividiu essa análise em 5 partes bem diretas, que acompanham a jornada de qualquer um na empresa. O início de tudo, como é o dia a dia, a parte financeira, a cultura do nosso ambiente e, claro, as regras de conduta mais importantes. Certo, vamos começar pelo começo. Antes mesmo de botar a mão na massa no primeiro dia, tem umas tarefinhas administrativas que todo mundo precisa cumprir. É o que garante que a sua entrada na equipe seja super tranquila. Olha, o processo aqui é bem direto ao ponto. A empresa tem um procedimento padrão para ter certeza que toda a documentação e os requisitos legais estão em ordem antes de começar. Isso vale para todo mundo e ajuda a manter tudo organizado e seguro. Basicamente, são 2 etapas essenciais. Primeiro, o exame admissional, que a empresa até sugere fazer um dia de folga para ser mais cômodo. Depois, é só assinar o termo de autorização de uso de imagem. Feito isso, tá tudo certo, oficialmente parte do time. Ok, com a burocracia resolvida, vamos mergulhar no dia a dia. As regras que a gente vai ver agora não são só para organizar, mas para criar um ambiente de trabalho produtivo onde todo mundo sabe o que esperar um do outro. E falando em rotina, uma pergunta clássica de qualquer emprego. E o horário? Como a empresa lida com pontualidade? A resposta é bem direta e, olha, já diz muito sobre a cultura de compromisso que a gente tem por aqui. O interessante aqui é o contraste. A expectativa é chegar com pelo menos 5 minutinhos de antecedência já para começar o dia bem. Agora, a consequência para um atraso de mais de 15 minutos é bem séria. A pessoa é orientada a voltar para casa e perde o pagamento daquele dia. A mensagem é clara: pontualidade aqui é fundamental. Agora, sobre tecnologia, as regras são bem específicas, viu? É proibido usar o computador da empresa para coisas pessoais, tipo baixar arquivos. E uma regra importante: não pode carregar celular pessoal nas tomadas da firma. O aparelho tem que ficar guardado durante o expediente. E se pintar uma emergência, é só usar o telefone da empresa. A comunicação por aqui tem uma estrutura bem clara, e isso é essencial para tudo fluir bem. Qualquer dúvida, pedido ou relatório deve passar primeiro pelo seu superior imediato. Isso evita o famoso telefone sem fio e garante que a informação corra de forma organizada. Beleza, agora vamos para um assunto que interessa a todo mundo: dinheiro e benefícios. Entender direitinho como funciona o pagamento e as vantagens que a empresa oferece é chave para o planejamento financeiro de qualquer um. O que significa esse número, 40%? Simples, ele representa a porcentagem máxima do salário que um colaborador pode pedir como adiantamento no dia 20 de cada mês. É uma flexibilidade que ajuda bastante na hora de organizar as contas. E o cronograma fica assim, ó. No dia 20, tem o adiantamento opcional de até 40%, e no dia 30, o resto do salário cai na conta. É importante saber que a empresa não faz adiantamentos fora dessas datas, então o ideal é se planejar com base nesse fluxo. E, além do salário, tem um benefício bem legal. Esse valor, R$ 200, é o limite de crédito mensal que os funcionários têm para comprar produtos da própria loja. Funciona como um baita incentivo, né? E os detalhes são esses. O limite é de R$ 200 e as compras saem pelo preço de atacado, o que é uma super vantagem. O valor que for usado é descontado direto no salário daquele mês. E atenção, o saldo não acumula, viu? Ele zera e renova a cada mês. Muito bem. Já falamos de burocracia, rotina e dinheiro. Agora, vamos focar um pouco nas regras que definem o nosso ambiente e a cultura da empresa. Porque não se trata só do que a gente faz, mas de como a gente faz as coisas em equipe. Aqui fica bem claro o que se espera e o que não é tolerado. O uso do uniforme é obrigatório, enquanto trajes muito informais, como chinelos, não são permitidos. A mesma lógica vale para o comportamento. Tratar todo mundo com respeito é a norma. Conduta inadequada ou ofensas, isso simplesmente não tem espaço aqui. Essa frase do manual é um dos pilares da cultura da empresa. Ética profissional não é negociável. Isso inclui manter sigilo absoluto sobre informações internas, como detalhes de fornecedores. A responsabilidade de zelar pela imagem da empresa é de todo mundo o tempo todo. Bom, chegamos na nossa última sessão e ela é bem séria. Vamos falar sobre conformidade, segurança e as políticas formais da empresa. É muito importante entender essas regras e o que acontece quando elas não são seguidas. A empresa tem um processo disciplinar bem transparente e que funciona em etapas. Se uma regra é quebrada, o primeiro passo é uma advertência formal. Numa segunda vez, vem outra advertência. Depois disso, as medidas podem se tornar mais sérias. Essa clareza serve para proteger tanto a empresa quanto os próprios colaboradores.
Segurança é prioridade máxima. O manual até destaca pontos bem específicos, tipo ter muito cuidado ao usar as escadas e garantir que a porta do estoque esteja sempre trancada. São detalhes pequenos que juntos evitam acidentes e mantêm um ambiente seguro para todos. E agora, um ponto extremamente importante. O manual é bem claro. A empresa não faz nenhum tipo de acordo informal para demissão. Qualquer tentativa de simular uma situação para conseguir benefícios indevidos é terminantemente proibida e tratada com a máxima seriedade. Sendo assim, para não deixar nenhuma dúvida, só existem 3 formas legais de um contrato de trabalho acabar: quando o próprio funcionário pede demissão, quando a empresa demite sem justa causa ou, em casos previstos em lei, a demissão por justa causa. Não existe meio termo. E para fechar, nada melhor do que as palavras do próprio manual. O cumprimento de todas essas normas não é só uma obrigação de cada um, mas o que faz a engrenagem toda girar do jeito certo, garantindo que o ambiente seja justo, organizado e eficiente para a equipe inteira. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Regras sobre pontualidade, comunicação e conduta podem, à primeira vista, parecer só restrições, mas talvez o jeito certo de olhar para elas seja como a fundação que permite um crescimento saudável e organizado. Fica a pergunta: de que forma um conjunto de regras claras como esse pode ser a ferramenta essencial para construir não só uma empresa de sucesso, mas um lugar de trabalho mais justo para todos?